Dando continuidade, então, ao nosso ciclo, me foi dado o encargo de presidir a mesa desse segundo painel e estou absolutamente desconfortável entre os professores Marçal e professor Assis. O professor Marçal foi o verdadeiro orientador da minha dissertação de mestrado. Não apareceu como o verdadeiro orientador, mas foi ele que me deu as orientações e quase me derrubou na primeira vez que eu levei para ele as minhas anotações. Fiz as anotações, depois de apresentá-las, quando fui tomar com ele as devidas conversas que tivemos, ele disse, bom, agora você pode começar a escrever. Eu já tinha escrito umas 200 páginas, ele disse, joga fora e começa a escrever o que você tem para escrever. E, do outro lado, eu tenho o professor Assis, que foi o meu orientador da tese de doutorado. Então, tenho aqui esses dois monumentos que me ensinaram o pouco que sei de direito comercial ou de direito empresarial. Então, e, do outro lado, tenho a minha colega de sempre, aqui do departamento, a professora Márcia Carla. O professor Marçal esteve entre nós, aqui na Universidade Federal. Os alunos não tiveram, os atuais alunos não tiveram o prazer de conhecê-lo, mas o professor foi titular na nossa escola e foi Visiting Fellow no Instituto Universitário Europeu, na Itália. É autor de diversas obras jurídicas, tem dezenas de artigos publicados em periódicos, e entre os seus livros mais conhecidos estão Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Curso de Direito Administrativo, Pregão, Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, e é palestrante frequente em conferências internacionais e seminários. E já ministrou centenas de cursos e palestras para órgãos governamentais e instituições de direito em todo o Brasil. É coordenador nacional de projetos na área de licitações e contratos administrativos da Escola Nacional da Advocacia. É membro da Rede Ibero-Americana de Contratação Pública e do Grupo Brasileiro da Association Henri Capitan. É membro do Conselho Editorial da revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, em 2018, foi nomeado para compor a comissão de juristas responsáveis pela elaboração do anteprojeto da reforma de lei da improbidade administrativa. Então, professor Marçal, eu passo a palavra ao senhor. Eu saúdo a todos, é uma enorme satisfação, antes de tudo, estar na minha casa, aquela que foi minha casa durante tanto tempo, de 1973, quando eu entrei como aluno, até 2006, quando eu deixei, ao pedir exoneração, de ser professor. E, especialmente, é uma enorme satisfação estar a compor essa mesa com ilustres amigos, ilustres colegas, ilustres juristas, para uma homenagem muito justa, muito merecida ao Carlos Eduardo Apner, que, por incrível que pareça, é mais novo do que eu. Ele se disfarça bem. Todos nós temos em comum aqui uma fraternidade, um relacionamento que ultrapassa largamente a dimensão profissional para ingressar na pura estima, na pura admiração, no reconhecimento do esforço e da dedicação do recíproca, mas especialmente no caso, vale destacar a figura do Apner. Eu tenho uma enorme gratidão por ele, porque na época dos distantes idos, em 1985, quando eu me preparava para fazer concurso para professor titular dessa casa, na área de direito comercial, solicitei e tive a colaboração do Carlos Eduardo, que atuou de um modo muito generoso e desprendido,
E, como é característica dele, aliás, o Carlos Eduardo é uma pessoa cordial, acima de tudo, no sentido de se dizer que ele é norteado pelo coração. E, como amigo, ele é absolutamente um intransigente defensor daqueles com quem ele convive. E, portanto, é uma pessoa que, na minha trajetória, eu tenho uma enorme honra de ter convivido. É um jurista extremamente importante dentro do cenário nacional e dentro do cenário desta casa. Eu vou falar sobre um tema que, de algum modo, conecta algo que é central na vida do Carlos Eduardo e de outras pessoas, e que hoje é central na minha vida. Eu sou um perambulante do direito, digamos assim, em vários sentidos. Eu moro em Curitiba, morei nos Estados Unidos, moro em Brasília. Eu trabalhei com direito comercial, com direito tributário, e agora com direito administrativo. E, portanto, eu brinco dizendo que, para isso, eu tive de esquecer direito empresarial, porque o meu cérebro não comportava o conhecimento anterior e o novo, e, desse modo, eu não poderia mais falar de direito empresarial, muito embora tenha sido um capítulo importante na minha vida. Eu vou falar, então, de direito administrativo. E vou falar da conexão entre direito administrativo e direito da arbitragem. Especificamente porque um dos temas centrais, mais importantes, mais relevantes e atuais da temática da arbitragem é a contratação administrativa, eis que é uma das etapas fundamentais para a implementação dos novos projetos no Brasil, que são indispensáveis ao crescimento econômico, à afirmação dos direitos fundamentais e à construção da nação que nós queremos, a realização de investimentos pesados em infraestrutura. E essa realização de investimentos pesados, gigantescos em infraestrutura, passa necessariamente pelo capital privado, eis que o Estado brasileiro está falido. O que significa dizer que a realização de todas essas contratações no âmbito de infraestrutura, envolvendo o Estado brasileiro, embora sob forma de direito público, comportará a cláusula de arbitragem de modo inevitável. E, portanto, uma das novas etapas da arbitragem e do direito administrativo é a conexão entre as duas. Desse modo, nós temos de enfrentar uma primeira grande dificuldade, que é a ignorância recíproca. Porque os arbitralistas, eu gosto dessa palavra, eu achei bacana falar, a palavra arbitralista, eu achei super interessante elas. Por todo modo, eu coloquei lá entre aspas, porque é um neologismo. Então, os arbitralistas, que são juristas especiais, dotados da alta qualificação de, vejam só, o contato com a arbitragem começou a me tornar irônico, como parece ser uma característica da categoria. Talvez eu, inclusive, receba um diploma de arbitralista algum dia. Os arbitralistas, ou seja, esses juristas especiais que dominam a arbitragem, eles não conhecem direito administrativo. Eles já brigam entre si, como a gente viu antes, sobre processo. Eu sempre achei que o arbitralista era uma espécie de processualista, situação que certamente mereceria uma reprovação no ingresso na categoria de arbitralista, né? Ou seja, o arbitralista não é um processualista. Talvez seja algo novo. Mas, de todo modo, o arbitralista dificilmente é um administrativista. Agora, com toda certeza, um administrativista não sabe nada de arbitragem. Um cultor, é uma outra palavra bacana, um cultor do direito administrativo desconhece gravemente o que é arbitragem. Eu narro rapidamente um episódio. Eu fui convidado para participar de um debate sobre arbitragem e a União. Isso faz uns 3, 4 anos já. E um dos representantes da União disse: mas por que você está discutindo tanto? Vai ter essa decisão arbitral, depois a gente discute isso no Poder Judiciário. Eu fiquei olhando para ele, dizendo: olha, eu sou um administrativista ignorante da arbitragem, mas eu sei que isso é impossível. Não complementei o que me veio à cabeça para dizer: olha, você
é apenas um ignorante. Afinal, a situação é a de que há uma pluralidade de discursos desconexos nesse campo. E isso é extremamente importante porque o próximo passo na experiência da atividade administrativa brasileira será a arbitragem. E, portanto, a administração pública brasileira tem que se preparar para a arbitragem, os administrativistas têm que se preparar para a arbitragem e os arbitralistas têm que se preparar para o direito administrativo. Esse é um processo dinâmico que produzirá uma síntese no futuro. Bom, e qual é o problema todo? É que o direito administrativo brasileiro é um direito administrativo extremamente defeituoso, extremamente precário, que é produto de todas as disfunções do Estado brasileiro desde antes de existir Brasil. A atividade administrativa brasileira ela é regida pelo direito administrativo e ela influencia, com todas as suas carências, o direito administrativo, e ela é realimentada por um direito administrativo muito precário. Esse direito administrativo se caracterizou, pelo menos até uns 10 anos atrás, pelo postulado da supremacia do interesse público. Esse era um discurso muito centrado, muito nuclear ao direito administrativo brasileiro, partindo-se do pressuposto de que a atuação do Estado, enquanto atuação administrativa, seria norteada por princípios distintos, diferentes daqueles que norteiam o relacionamento entre os sujeitos, e mesmo numa democracia, o Estado seria mais do que o cidadão. O Estado teria mais direitos do que o indivíduo. Numa negativa, aliás, ao essencial de uma Constituição feita em 1988, que se alicerça sobre o postulado dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais que, no direito constitucional, têm na sua primeira geração precisamente a defesa do indivíduo em face do Estado. Os direitos fundamentais de primeira geração dizem o quê? Dizem que o Estado deve ser limitado em face do cidadão, e o cidadão tem direitos fundamentais oponíveis, em primeiro lugar, politicamente ao Estado. Toda a teoria dos direitos fundamentais é uma negativa da supremacia do interesse público. Portanto, qual é a decorrência disso? Por que havia a supremacia do interesse público no direito administrativo brasileiro? Basicamente, porque o direito administrativo brasileiro era um direito autoritário, reflexo de uma sucessão de períodos ditatoriais até a Constituição de 1988, quando se instaurou a democracia. O grande problema é que, com todo respeito, a maior parte dos autores de direito administrativo é anterior a 1988. Escreveu as suas obras antes de 1988. Pensou o direito administrativo antes da Constituição de 1988. Bom, qual é a decorrência específica disso no campo das contratações? Trata-se da identificação de um regime jurídico diferenciado que atribui ao Estado, numa contratação, poderes jurídicos extraordinários, anômalos, que autorizam o Estado a instabilizar a relação jurídica de um modo, inclusive, unilateral. São as famosas competências anômalas, poderes exorbitantes. Isso envolve uma série de poderes que não existem usualmente na contratação privada, que é norteada pela consensualidade. A consensualidade significa que as partes podem fazer o que elas bem entendem dentro dos limites do direito. Dentro do pensamento administrativista, o postulado fundamental é de que o Estado pode fazer o que bem entende no seu relacionamento com o particular. Isso é, basicamente, a essência do pensamento da administração pública, do seu relacionamento com os particulares. Isso envolve uma série de postulados e princípios que estão consagrados legislativamente, inclusive, na Lei 8666, que é a que disciplina genericamente os contratos administrativos. Bom, isso envolve, inclusive, uma restrição à possibilidade de um particular invocar exceção de contrato não cumprido em face da administração pública. Ou seja, o contrato administrativo contemplaria esse despropósito que é a administração pública não cumprir as suas obrigações em face do particular e exigir que o particular cumpra as suas. O que se trata de uma situação que economicamente, juridicamente, eticamente, moralmente é insustentável. No entanto,
se afirma que isso seria o direito brasileiro. Indo avante. Qual é o cenário concreto da contratação administrativa no Brasil? É tudo menos bom. Você não precisa ir para a faculdade de Direito para saber que contratação administrativa no Brasil é um horror. É uma disfunção. Não dá certo. No nosso dia a dia, se você perguntar para uma pessoa de qualquer classe social, de qualquer formação cultural, de qualquer orientação política, se ela acha que a contratação administrativa no Brasil é algo bom, ela vai dizer que não. Bom, por quê? Em primeiro lugar, pela demora na contratação. Fazer uma contratação no Brasil é um inferno. Administrativa é um inferno. Demora. Em segundo lugar, pela ineficiência do uso dos recursos econômicos. Ou seja, nós somos pobres, não apenas porque somos pobres, nós somos pobres porque nós queimamos dinheiro. O Brasil joga dinheiro fora. A nação brasileira não é atendida porque o Estado brasileiro é ineficiente. Ele não sabe gerir bem os seus recursos. Bom, se não bastasse o mal, a gente tem o pior. A gente tem corrupção. A gente tem o desvio de recursos que são destinados à satisfação dos direitos fundamentais, à promoção do bem de todos. Esses recursos são desviados para fins os mais variados, de um modo institucionalizado no Brasil. E, o que é pior, a incapacidade dos atores, dos agentes, de nós mesmos, compreendermos tudo isso. Eu dou um exemplo prático. A Lei 8666, que é uma lei muito ruim, ela vai ser substituída, possivelmente ainda esse ano, por uma nova lei que é ruim também, que repete todos os defeitos da Lei 8666, tal como se substituir a lei e manter as mesmas soluções fosse resolver os problemas do Brasil. Bom, nesse cenário, a gente terá a arbitragem. Nós temos uma série de considerações gerais, eu não vou repetir o que é arbitragem, porque os arbitralistas que me sucederam já expuseram isso, não de um modo uniforme, não de um modo pacífico, mas expuseram isso, né? Os dois tiveram algumas divergências aqui, mas a gente pôde compreender, mesmo para os alunos compreenderem o que é arbitragem, qual é o regime jurídico, etc. Bom, quais são as vantagens específicas da arbitragem? Em primeiro lugar, a especialização dos árbitros. Em segundo lugar, a redução do prazo para a conclusão do processo. E essa é uma visão simplística de um administrativista que não compreende direito o que é arbitragem. Mas, do meu ponto de vista, é isto, muito embora haja outras vantagens adicionais, tal como o afastamento da burocracia, de a adequação do procedimento às circunstâncias de cada caso, etc. Mas, certamente, um dos pontos fundamentais que está subjacente à discussão da arbitragem perante a administração pública é a neutralização de influências externas no processo estatal. Ou seja, eu tenho um problema sério que deve ser vocalizado, que consiste no relacionamento entre a administração pública e o Poder Judiciário. Ainda que eu não pretenda imputar, nem de longe, ao Poder Judiciário algum tipo de submissão ao Poder Executivo, há uma tendência normal do Poder Judiciário a dar suporte à atividade administrativa, partindo do pressuposto de que todos os agentes estatais devem promover o bem comum. E, portanto, se eventualmente um agente da administração pública incorreu num certo defeito, não foi muito bem, é necessário ter uma certa tolerância com isso e ir, afinal, à realização do bem comum. O que significa, em termos práticos, muitas vezes, negar o direito afirmado pela ordem jurídica em favor do particular. E, portanto, as experiências são marcantes de todos nós que advogamos em direito administrativo. Eu já ouvi, num tribunal de São Paulo, a desembargadora dizer: isto é um absurdo, como que eu vou condenar o Estado de São Paulo a indenizar por danos que a perícia comprovou que houve? Um particular a receber 600 milhões de reais.
Com esse dinheiro, dá para fazer escolas. Com esse dinheiro, dá para comprar livros para os pobres. Essa empresa é tão rica. Sim, mas ela foi lesada. A administração pública passou lá para trás. O contrato foi infringido. E daí? Esse tipo de pensamento é inerente ao relacionamento entre o Poder Judiciário e a administração pública. Bom, há uma, portanto, situação bastante interessante que envolve, nesse ponto, uma tomada de posição do administrativista, do advogado que atua, que tem a ver com essa circunstância de que você vai à arbitragem para realizar certos valores, independentemente da questão do cliente. Mas é fundamental você tomar em mente essa questão de que a solução do litígio deve tomar em vista a aplicação do direito. Há, portanto, uma série de reflexos que podem ser produzidos no âmbito do direito administrativo em decorrência da difusão da arbitragem. Ou seja, eu tenho defendido como estudante de direito administrativo que a difusão da cláusula arbitral deve produzir efeitos muito significativos no âmbito do direito administrativo, propriamente dito, produzindo uma espécie de mutação, ou seja, uma alteração do modo como o direito positivo é interpretado, independentemente de uma alteração formal da lei. Ou seja, mesmo que nós tenhamos a mesma lei, a prática de difusão da arbitragem propiciará, a meu ver, uma alteração do modo como as normas de direito administrativo relacionadas à contratação administrativa são interpretadas. Qual é a questão existente? De modo genérico, nós temos um cenário em que a Constituição anterior, o regime anterior à Constituição de 88, contemplava práticas tradicionalmente arbitrárias. O regime autoritário com o qual nós convivemos de 1988 para trás, até 1964, cá entre nós, não era muito diferente do regime autoritário de 1937 a 1945. Nem era muito diferente, cá entre nós, do regime que vigorava antes de 1930 no Brasil. Nem era muito diferente do regime autoritário antes da proclamação da República. Ou seja, nós temos uma nação, um conjunto de sujeitos que convivem com uma tradição de arbitrariedade no tocante à atividade administrativa. Isso leva a uma rejeição à concepção de igualdade entre Estados e particulares. A rejeição da igualdade entre Estados e particulares é uma característica dos Estados autoritários. É uma característica especial do fascismo. A ideia de que o Estado é mais do que cada um dos indivíduos é uma ideia fascista. E, portanto, nós vivemos, até 1988, numa concepção fascista, mudou a Constituição, mas nós continuamos num regime que continua a afirmar isso mesmo. E isso conduzia ao quê? A uma tradicional recusa à solução que permitisse um tratamento igualitário entre as partes, Estado e particular. E por isso, durante um período enorme, se recusava a existência da arbitragem como um instrumento apto a ser usado no direito público. Se dizia, olha, não, arbitragem é muito bom entre particulares, que são iguais, mas não é possível arbitragem quando participa o Estado. Porque o Estado é mais que o indivíduo. O Estado não pode ser rebaixado a ter um tratamento igualitário com um particular. Bom, o que aconteceu a partir de 1988 foi uma evolução democrática significativa crescente que se traduziu na difusão
muito intensa e muito rápida da arbitragem. Isso se passou, inclusive, em virtude da necessidade de empresas estatais, que integram, portanto, a administração pública, se valerem nas suas contratações de cláusulas de arbitragem, especialmente pela necessidade, pela imposição dessa cláusula no relacionamento com instituições financeiras e com investidores estrangeiros. Houve, portanto, uma atenuação progressiva da rejeição e surge a questão da arbitrabilidade no tocante aos contratos administrativos como um tema que foi se resolvendo ao longo do tempo. Eu observo vocês, toda doutrina que defende a supremacia do interesse público é contrária à arbitrabilidade quando o litígio envolve a administração pública. Portanto, somente a atenuação da concepção da supremacia do interesse público, que vem acontecendo nos últimos anos, é que tornou possível a modificação desse estado de coisas e, inclusive, por meio de alterações legislativas, a expressa determinação do cabimento de arbitragens em contratos administrativos. Vocês vejam que somente em 2015 foi possível uma lei formalmente dizer que, é a Lei 13.129, que a administração pública, direta e indireta, havia já regras em leis de concessão de serviço público, mas uma regra geral sobre a arbitragem em matéria de contratação administrativa surgiu somente em 2015. A crise, no entanto, a situação caótica das finanças públicas e a necessidade de investimentos estrangeiros e a recusa dos investidores estrangeiros a se submeter a contratações que desaguassem no Poder Judiciário. Isso tudo fez com que houvesse a necessidade de alterações, e daí então vai surgir a Lei 13.448. A letra é pequena, alguns mais idosos talvez não consigam ler, mas esse dispositivo apenas é necessário se transcrever porque é um dispositivo muito minucioso. Por quê? Porque, não obstante houvesse uma lei dizendo que era cabível a arbitragem, o Tribunal de Contas da União continuava a dizer é cabível só em certos temas, não é cabível em outros temas. Por exemplo, quando houver um litígio entre as partes. Daí você não pode ter arbitragem. Daí foi necessário vir uma lei para dizer, olha, pode ter arbitragem. E essa arbitragem pode versar sobre, inclusive, conflitos. Então, daí vai surgir um elenco de consideram-se direitos patrimoniais disponíveis, porque havia toda uma discussão. O direito da administração pública é indisponível, portanto, nunca pode ter arbitragem, etc. Afinal, essa lei, que foi feita especificamente para a chamada devolução dos contratos licitados na área de rodovias, ferrovias e aeroportos, especialmente antes da crise de 2014, essa lei, obviamente, se aplica genericamente a todas as contratações públicas, todo o tema relacionado, inclusive, à prática de infração e sancionamento do particular, que é um tema tradicionalmente enquadrado no conceito de poder de polícia e, portanto, uma competência privativa do poder público, esses temas podem ser objeto de arbitragem, tal como, obviamente, os conflitos patrimoniais, as diferenças entre temas relacionados à equação econômico-financeira dos contratos. Bom, e daí, então, nós teremos a difusão da arbitragem. E quais serão as consequências? A aplicação no âmbito de contratações administrativas de práticas difundidas amplamente na arbitragem permite antever uma revolução. A revolução significará, em primeiro lugar, a especialização no conhecimento dos árbitros. Ou seja, os árbitros vão enfrentar as questões com um domínio jurídico e fático especialmente, muito mais intenso do que aquilo que se passa com o magistrado que é demandado a ser universalista. Mais do que isso, haverá necessariamente a prevalência das condições contratuais pactuadas, porque essa é uma das características que dão essencialidade à arbitragem. A arbitragem envolve
a análise pelos árbitros das condições contratuais, como elas foram executadas, da conduta das partes ao longo do tempo, da prevalência da boa-fé, da exigência de não venire contra factum proprium, ou seja, da ideia da preclusão lógica de que o sujeito não pode praticar posteriormente uma conduta incompatível, nem formular um pleito contraditório com a sua conduta anterior durante a execução do contrato, de tal modo que haja uma exigência de coerência entre a pretensão e a conduta pretérita do sujeito. O que isso significa em termos de contratação administrativa? Significa uma revolução. Para quem atua concretamente com contratos administrativos, a exigência da observância do contrato, por incrível que pareça, é algo assim totalmente inovador, totalmente chocante, porque no âmbito da administração pública, a administração pública não hesita em descumprir o contrato e exigir que o particular cumpra. Especialmente porque, na maior parte dos casos, ela própria julga e decide aquela questão, e ela vai dizer, não, a minha conduta é irrelevante, a sua conduta é grave e séria. Eu dou um exemplo prático que está sendo discutido atualmente. Todos sabem da situação do contrato de concessão de Viracopos. A concessionária de Viracopos encontra-se numa situação prestes a desencadear a caducidade da concessão por dívidas perante a ANAC, que é o poder concedente, de mais de 250 milhões de reais. Multas por descumprimento de condutas diversas. O que acontece? A União entregou 20% da área a que se obrigara contratualmente para o concessionário. A União vendeu, para usar uma expressão vulgar, e não entregou. Tinha de entregar 100, entregou 20. Em decorrência, o concessionário não pôde implementar os projetos de uma cidade aeroportuária prevista. A questão foi levada ao Poder Judiciário. Num pedido de liminar, o juiz convocou a ANAC a se manifestar. A ANAC reconheceu, disse, é verdade, eu não entreguei 80%. Mas o particular não teve prejuízo nenhum. Ele não recebeu, mas também não teve prejuízo. Portanto, ele merece ser condenado e é necessário que seja rejeitado o pleito dele de suspensão da exigibilidade das multas por descumprimento de contrato. Ou seja, o particular é obrigado a cumprir o contrato. A administração invocou ainda a ausência de prazo específico para transferir as áreas. Afinal, foram só 7 anos. Foi só 7 anos que houve a entrega da área para o aeroporto. 7 anos são nada, né? Portanto, fica por isso mesmo. Esse tipo de solução que a administração pública brasileira não fica vermelha de defender. Esse tipo de solução, numa arbitragem, será tomado possivelmente esse pleito como ofensivo à ética e à justiça. Possivelmente, a parte que formular um pleito desse será sujeita a uma séria reprimenda para deixar de ser, para usar uma expressão vulgar, besta. Ou seja, em conclusão, a aplicação da arbitragem é muito mais do que a substituição do processo estatal por um processo não estatal. É muito mais do que a substituição de um árbitro profissional, um magistrado, por um árbitro privado. Ela é uma alteração significativa no tocante ao relacionamento entre Estado e setor econômico, com uma convergência de regimes jurídicos de direito público e direito privado, uma democratização do poder estatal com a possibilidade da afirmação dos direitos fundamentais e dos limites constitucionalmente impostos, e, finalmente, aquilo que todos nós queremos, ainda que de um modo forçado, a ampliação da eficiência da gestão estatal. Ou seja, não se trata de reconhecer a inexistência da supremacia do interesse público, em última análise. Trata de se exigir
que o discurso sobre supremacia de interesse público se traduz em condutas concretas dos governantes e dos agentes públicos no sentido da realização dos valores fundamentais contidos na Constituição. E se o Estado não consegue fazer isso, talvez a iniciativa privada, inclusive e especialmente os árbitros privados, produzam esse resultado. Muito obrigado.